E aí, pessoal, aqui a gente vai dar continuidade no nosso projeto The CrudeMaker, que já tá ficando muito da hora. Se você não viu o que a gente já fez, tem, vou colocar aqui nos cards os vídeos anteriores e basicamente fizemos aqui um servidor MCP e já contemplamos aqui praticamente ah, as entidades, temos interface de repositório e casos de uso. Só que para quem viu os primeiros vídeos, né, viu que é muito parecido em termos de do MCP, o que deve ser feito para o restante. É basicamente um copy-paste, né, e a gente troca um pouquinho ali o prompt. Então, para acelerar aqui, eu já criei para as outras partes. Eu vou passar bem rápido aqui, então a gente tem os controllers, o teste do controller, create controller, e create test controller test. A gente tem o view model, certo? Então tem create view model e create view model test. A gente tem também a parte dos repositórios. No caso, eu fiz um específico para o MongoDB, só que a gente pode ter um específico para SQL, a gente pode ter um específico para DynamoDB, enfim, a gente pode criar aqui quando a gente quiser, tá? Ok. Aí temos aqui o presenter também, a tudo presenter, e é tudo parecido aqui na esquerda, né? A gente pode ver os templates, eu coloquei o template de cada um, então, ó, do controller, a gente tem o exemplo do controller e o do teste do controller. Do presenter aqui, eu não fiz o teste do presenter, tá? A gente tem o exemplo de um repository do Mongo, beleza? E do view model. Então, coloquei aqui no mesmo estilo, seguindo o mesmo padrão que a gente já estava usando nas outras tools. E aí, criando aqui, então, por exemplo, do controller, a gente tem uma tool que é do controller e uma do teste. Aí aqui é o promptzinho, passando as informações necessárias para criar aqui o controller. Beleza? Então, seguimos tudo igual e agora vem a cereja do bolo aqui, que foi onde eu criei o prompt. Então, aqui eu basicamente juntei todas essas peças em um só e criei um prompt falando aqui para criar o CRUD. Aqui tá bem simples, a gente ainda vai melhorar aqui esse prompt, mas é para a gente testar aqui de início. Então, cria um CRUD que tenha o seguinte objetivo, o que será passado pelo usuário ali, e utilize as ferramentas para cada rota aqui. Então, meio que forçando ele a usar as nossas tools aqui e falando qual é o fluxo de criação que ele deve seguir. Beleza? Cara, com isso aqui, a gente tem um MVP do The Crude Maker tranquilamente. E bora testar agora num projeto. Boa. Então, para quem não sabe, eu tenho como se fosse um blogzinho, né, que eu tô alimentando aqui com meio que um artigo de cada vídeo que eu tô criando, tá? Ainda tá faltando vários aqui, né? Eu não parei para colocar, ainda precisa melhorar bastante, mas preferi já ter alguma coisa do que nada. Então, por exemplo, esse vídeo aqui, né, de MCP, eu coloquei aqui basicamente o que foi dito lá no vídeo e tudo mais, transcrito, tá? E só que esses posts eles estão fixos em um JSON dentro do projeto. Eu não tenho um back-end dessa parte. E eu acho que vai ser um bom projeto para a gente testar o CrudeMaker. Então, para isso, o que a gente pode fazer? Né? Até ensinando aqui como que você usaria essa ferramenta que a gente está criando. Bom, a gente tem o template e a gente vem aqui no use this template. Aqui eu crio um repositório, aí aqui eu vou chamar ele de é, blog posts, algo assim, né? Aqui eu vou criar então esse blog posts YouTube. Bom, e o legal é que agora a gente tem a estrutura toda feita aqui e já conectado com o nosso MCP quando a gente for usar. Então eu vou clonar ele aqui e a gente já vai para o código. Beleza, então temos aqui o VS Code aberto e a gente já tem aqui a estruturinha de pastas toda do template e tudo mais. E eu já posso apagar aqui essas quatro
rotas que nós temos aqui, porque ela não interessa pra gente, tá? Fica no template aí mais por demonstração, mas o ideal é que a gente já deletar. Eu já criei aqui uma branch nova para a gente trabalhar e já deletei aqui os arquivos que vêm, né, os módulos, tá? E deletei os testes deles também. Agora basta a gente dar um Gemini aqui para ele puxar o CLI, né? E já puxar também o nosso MCP server. Então, beleza, Gemini. Se a gente der um MCP list, a gente tem aqui que ele está conectado no The CRUD Maker. A gente tem 13 tools, um prompt, 9 resources, né? Então, nosso prompt é o criar CRUD, que é o que a gente vai usar agora. Então, criar CRUD, ele solicita uma descrição e eu vou dizer um sistema de blog posts para meu canal no YouTube. E agora vamos ver se ele vai se virar. Eu vou cortar aqui o vídeo, tá? E trago o resultado junto com as métricas do Gemini CLI, falando quanto tempo ele demorou, essas coisas todas, quantos tokens e tudo mais, para vocês terem uma ideia. E ele vai solicitando aqui para ir autorizando, eu vou colocar para autorizar tudo, para ele só ir fazendo e eu trago o resultado final. Beleza? Então, já voltamos aí com o resultado do The CRUD Maker. Olha lá, pediu para usar o Create Entity. Eu vou dar um allow todas as tools do meu server. Então aqui ele vai parar de me perguntar. No máximo ele vai perguntar em relação a alguns outros comandinhos. Eu vou dar OK para tudo e aí ele vai rodando. Então agora ele finalizou aqui. Voltei. Ele falou assim, ó, The CRUD para o sistema de blog posts foi criado e todos os testes passaram. Então agora eu vou dar um quit aqui, que aí ele me dá algumas métricas. Então ele ficou 16 minutos. Então a gente vai. Demorou 16 minutos para criar esse CRUD. Levando em consideração que no meio ele me pediu para trocar pro Flash, pro Gemini Flash aqui, porque a minha cota acabou. Então ele usou ainda, não usou o melhor modelo o tempo inteiro, né? Ele acabou indo pro outro, até porque eu estou usando o gratuito aqui, eu já testei bastante, já usei muito. Se você quiser ver, número de tokens e tudo mais, tá bom? E agora vamos dar uma olhada no código. Bom, a primeira coisa que a gente pode ver aqui é que ele errou na criação da pasta. Eu não achei que ele ia errar nisso, porque todos os meus testes que eu estava fazendo individualmente, ele estava acertando essa parte de criação de pastas da forma que eu tinha solicitado. Mas, dessa vez, por algum motivo, ele errou a pasta e criou o CRUD inteiro em uma pasta só. Ele não separou por cada um. Eu posso solicitar aqui depois para ele fazer isso, mas isso aqui foi um ponto negativo aqui que eu achei que ele ia acertar. É algo que a gente tem que refinar aí no CRUD Maker para ele não fazer isso aqui novamente. Bom, aqui no Shared a gente vai ter a nossa entidade post. Eu acabei não dando nenhuma informação do que tinha no post. Tá faltando coisa, por exemplo, o link do vídeo que tem no meu ali no já existente. Tem também a foto, né, link da foto. Eu também não vou culpar aqui porque eu não passei essa informação e seria algo que eu deveria passar. E, aliás, o futuro aqui, né, dos próximos passos seria a gente começar a criar specs. Então ele vai, na verdade, primeiro fazer várias perguntas para ele ir entendendo o que realmente você quer, né? E assim ele vai realmente seguir na criação do CRUD, né? A gente só falando uma descrição vaga de quero um CRUD de blog posts, ele também pode fazer qualquer coisa, né? A gente consegue ver que ele criou 120 e passou em todos aqui, né? E aí a gente pode dar uma olhada em alguns para a gente ver como que ele criou e se ficou bom realmente, né? Beleza, do controller, do use case, delete, get all. Parece que são poucos testes aqui, né? Aqui é da entidade. Bom, e para facilitar aqui, eu vou pedir para ele gerar um arquivo aqui
para importar aqui no Insomnia para a gente testar, né? Bom, pessoal, então agora vamos testar aqui no Insomnia. Vamos começar criando um post, certo? Então ele criou aqui com um UUID aleatório, vou copiar. Se eu der um get all, ele vai ter os que tem no mock mais o que a gente criou. Se eu der um get e colocar o ID que ele acabou de criar, vai retornar o post. Se a gente colocar um ID que não existe, então, por exemplo, vou apagar aqui, ó, esse ID não existe. Ó, não achou, not found, beleza. A gente pode dar um update nesse post aqui. Então, se eu voltar lá no get all, ele vai trocar aqui, ó, updated post, pelo que a gente acabou de fazer o update. E a gente pode deletar um post. Então, se a gente der um get all, voltamos até os 3 primeiros aqui. Então, temos o CRUD funciona, show de bola, funcional, tá seguindo a nossa arquitetura, só que ele errou um pouco na parte de organização das pastinhas ali, mas no geral, os testes foram feitos, tivemos as funcionalidades aqui, tudo ok, né? Aqui ele até fez um get all, que normalmente no CRUD ele faria só as 4 operações, mas ele ainda fez um get all aqui. Então, no geral, eu acho que ele tá bom, mas a gente tem muito a melhorar ainda no nosso CRUD Maker. A gente ainda tem que refinar um pouco esse prompt de criação. Ele não pode mais errar nessa estrutura de pastas. A gente tem que criar documentações para os próprios agentes. E é isso que a gente vai fazer no próximo vídeo. Então, valeu! Se você está acompanhando até aqui, se inscreve no canal, dá esse curtida e lembre-se, esse projeto é aberto, você pode testar à vontade. Fechou? Abraço!